Então diz assim o nosso texto. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem por nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda repousais? Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Meu Deus, meu Pai, nesta hora estamos aqui recordando daquele momento de dor, de angústia, de solidão, de tristeza, de amargura, passado pelo Senhor Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Queira nos orientar aqui nesta manhã e nos preparar para fazer a tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o Getsêmani, os irmãos já sabem, era um pequeno jardim nas proximidades de Jerusalém, para onde inúmeras as vezes Jesus se retirar para fugir da agitação das multidões. Ali, na solidão, ele buscava intimidade com o Pai, em preciosos momentos de meditação e oração. Nós lembramos aqui que nesse recanto solitário havia recebido coragem, energias espirituais para enfrentar as tremendas lutas do seu ministério.
Então, meus irmãos, o que significava Getsemane? Só para recordar, que eu sei que os irmãos sabem, significava, literalmente, lagar do óleo. Os irmãos sabem que lagar era o lugar onde as uvas eram pisadas, não só as uvas, mas também as azeitonas, né? Azeitonas. Era um lugar onde as uvas eram pisadas para extrair o vinho, extrair o suco, e também as azeitonas, onde era extraído o azeite, o óleo. Então, Jesus, essa palavra, nesse relato, ele começou a entristecer-se. Esse texto que nós acabamos de ler. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. E qual é a causa da aflição? Ele estava ansioso, estava totalmente deprimido, dominado de depressão. E a essência dessa profunda tristeza? Porque aqui diz que eu estou profundamente triste até a morte. Não é uma tristeza comum. Era profundamente. Meu homem está profundamente triste até a morte. Não apenas triste, mas profundamente triste. Estava dominado de pesar, a ponto de a tristeza causar a própria morte. Então, qual é a essência da profunda tristeza de Jesus? Estava relacionada ao seu terror pelo pecado. Será que foi a decepção com os discípulos que não vigiaram? O momento em que ele estava ali e pediu que eles vigiassem um pouco, dessem um suporte enquanto ele ia orar. Eles não conseguiram se controlar. E todas as 3 vezes que Jesus orou, os discípulos estavam dominados pelo sono. Mas ninguém passou pelo que Jesus experimentou no Getsemane. E, como nós já vimos aqui, que o Getsemane significa que a prensa de azeite era para moer mesmo, né? Onde as azeitonas eram esmagadas, Jesus passou por essa profunda agonia. Então ele fala dessa tristeza, oração, lágrima, solidão e consolação e vitória. Ele sabia que a hora dele, que foi agendada na eternidade, chegou. Estava terminada. Havia chegado o momento
O profeta Isaías descreveu que Jesus, como homem de dores, e que estava tomado de pavor, de angústia, pela antevisão de que seria desamparado pelo Pai. E que ele sentia a realidade da maldição da cruz. A tristeza na sua alma era porque os discípulos decepcionaram, porque fugiram. Sim, também. Porque ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar a vocês como a galinha junta os pintos debaixo das asas, e vós não quiseste. Também Jesus chorou quando ele fez essa declaração. Jerusalém estava tudo isso, e mais outras coisas, discípulos, a traição de Judas, é que ele sabia que os sacerdotes, escribas, iam cuspir no seu rosto. Será? Ele estava desapontado com isso? Sim, estava sim. Mas não foi só por isso. Não foi só por isso. É que ele podia sentir a realidade da cruz. Seria maldito aquele que era santo, puro, imaculado. Agora estava sob o seu corpo para ser pregado na cruz. A palavra de Pedro, temos que ele carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos a justiça. E Paulo disse, Pedro disse, pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, é uma coisa incrível, a gente não sabe como explicar. O apóstolo Paulo, ele diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você já imaginou? Ele sendo Deus, passou a humilhação de se tornar homem. Depois de ser desprezado pela própria família, né? Porque seus irmãos não acreditavam nele. Só depois da ressurreição foi que alguns vieram acreditar nele. E ele estava ali, escondido, ali no convívio com Maria, José. Passou aqueles 33 anos ali na oficina de carpintaria. E os irmãos que não acreditavam nele diziam: você diz que é isso que você fala, então bora para Jerusalém para você se tornar mais conhecido. Se você faz isso que você diz que
se você é o que você diz que ser. Tem gente que, na verdade, não é e quer demonstrar, quer ser a estrela, né? Quer ser a estrela. Mas Jesus não. A hora de você já chegou, mas a minha ainda não. E quando ele chegou na festa, depois que os irmãos partiram, ele disse, no último dia ele disse, se alguém aqui tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, que do seu interior fluirão rios de água viva. No último dia. Então, meus irmãos, Jesus podia sentir essa tristeza, estava relacionada ao seu terror pelo pecado. Não ele próprio, mas de toda a humanidade. Que iria cair sobre o seu corpo na cruz. Não é brincadeira, nós que somos pecadores não temos a menor condição de explicar. Como é que nós somos imperfeitos vamos explicar aquele que é perfeito? Como é que a gente vai explicar isso? Ele levou sobre si os nossos pecados. O profeta já há 7 décadas disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje as pessoas não fazem caso, nem mesmo nas igrejas não fazem. Muitos não fazem caso desse sacrifício. Você vê? Tem crentes que não faz questão de participar da mesa do Senhor, de participar dos cultos, servir o Senhor. A palavra de Deus, embora diga, servir o Senhor com alegria, mas muitos servem com tristeza, com má vontade. Então, Jesus se sentiu profundamente só. O Senhor levou consigo os discípulos mais chegados. Quem eram os discípulos mais chegados? Pedro, Tiago e João. Pedro e os filhos de Zebedeu. Pois precisava de apoio num dos momentos mais importantes de todo o seu ministério. A Bíblia diz, não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Às vezes a gente fala um porção de coisa. Pedro disse, pode todo mundo te abandonar, mas eu não. Eu não. Eu sou capaz de dar a minha vida por ti. E na primeira prova que veio, Pedro fracassou. Eu não conheço esse homem. Eu não sei o que é que vocês estão falando. E começou a amaldiçoar e tal. Se espraguejar. Eu não conheço esse homem. Eu não sei o que vocês estão falando. Não entendo o que vocês falam, não. Vocês falam muitas coisas que eu não sei o que vocês falam. Jesus
manifestou sua decepção. Decepção com quem? Com os discípulos. Com os discípulos. É. Discípulos, nenhuma hora, mas nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Uma hora. Eles não puderam. E ao falar dessa solidão, a sua necessidade de apoio, companhia, Lucas menciona a vinda de um anjo para assisti-lo. Chega um momento que Jesus estava ali, apavorado, e disse: oh, Pai, passa de mim esse cálice. E ele estava naquele desespero e um anjo veio consolá-lo, porque ele estava já suando sangue. O sangue estava saindo do seu corpo. Naquele fenômeno que a ciência chama de diapédese. Jesus passou por essa situação angustiante. A outra feita que nós falamos aqui, nós lemos sobre o servo sofredor de Isaías, no capítulo 53. Isaías já havia profetizado, revelado como seria a situação do Senhor. Como seria a amargura. E no capítulo 52, no final do capítulo 52 de Isaías, diz que ele estava totalmente deformado, desfigurado com aquela experiência que estava para acontecer. Então, meus queridos irmãos, a Igreja do Senhor precisa valorizar mais o sacrifício de Jesus. Hoje, tem muito crente que está tentando fugir desse momento momesco. Como diz um certo pastor que já faleceu, para fazer o seu carnavalzinho à parte. E tem muitos que ficam na expectativa, quando é? O que é que vai ter no carnaval? Vai ter um acampamento, vai ter um sei o quê e tal. Cada um quer fazer o seu à parte. Irmãos, é fantástico como o apóstolo Paulo revela o sacrifício de Jesus. Ele disse: olha, vocês estão aí, vocês foram comprados por alto preço. Agora glorificai a Deus no vosso corpo. Não é no corpo dos outros, é no vosso corpo. Glorificai a Deus. E o que é que a gente vê? A gente mede esforço, foge da realidade. A gente não quer pagar nenhum preço. A gente
passivamente a gente vê o mundo mergulhado, indo para o abismo. E os meios de comunicação fazem aquela propaganda enganosa. Mostrando uma paz que não existe. Os heróis são os devassos. Essas pessoas são as estrelas. Mas, tudo bem, mas tranquilo. Depois do carnaval vem a sexta-feira, vem a quarta-feira de cinza, e pronto, aí vem na cinza e tá tudo resolvido. Pois bem, meus irmãos, a gente precisa olhar isso de outra forma. O Lucas, ele diz, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Então foi há um corinho que diz que sei que foi pago um alto preço. Às vezes a gente canta, mas não vive isso que a gente está cantando, não encarna. Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Às vezes o pagão, aquele ignorante, tem mais sensibilidade do que nós que nos declaramos cristãos. Jesus celebrou a última Páscoa e celebrou a primeira Santa Ceia. E ele disse, isso aqui é meu corpo, que foi partido por vós, e o cálice é o meu sangue que foi derramado, simboliza o meu sangue que foi derramado por vós. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Mas, na igreja, havia competição, havia a celebração da ceia de uma forma que Paulo disse, isso vocês estão celebrando aí, isso não é Santa Ceia. Isso não é ceia. Se um enche a barriga, muitos embebedam-se e outros ficam com fome, isso é ceia, Santa Ceia? Isso não é a verdadeira Santa Ceia. Então, irmãos, até nisso nós somos descuidados. Né? O apóstolo, porque o apóstolo Paulo não resolveu? Resolveu o quê? Não resolve. Não é por força nem por violência, é pelo poder do Senhor. É pela convicção, é pela ação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui nesta manhã, né? Nós vemos que Jesus manifestou muita tristeza por aqueles que o abandonaram. Ele se sentiu profundamente só, nem pelo menos para dar uma palavra como humanos, uma palavra de conforto. E ele chegou ao final, ele disse, meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade.
palavra cálice significa porção ou experiência de alguém, seja prazerosa ou adversa. Então, meus irmãos, nós precisamos valorizar mais os nossos símbolos de fé. Nós precisamos valorizar mais essas oportunidades que Deus tem nos dado. Não queremos ser a estrela. Jesus é a estrela da igreja. Então, meus irmãos, com essas palavras, eu quero convidar os irmãos para que nós, mesmo num pequeno número, mas participemos desse momento. Que a tua bênção esteja sobre esses elementos postos à mesa. E que sejam símbolos, esses elementos, dos nutrientes que nós precisamos para a nossa vida espiritual, pois está escrito na tua palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Alimenta-nos com esse pão celestial, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Esperar um pouco ali o irmão que foi ao banheiro. Pode pegar, meu irmão. O irmão já distribuiu. Vamos todos participar do primeiro elemento, que é o pão. Após haver participado do primeiro elemento, o Senhor Jesus mandou servirmos do segundo, que é o cálice, que simboliza o sangue de Jesus. Participemos todos. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, obrigado por este culto. Poucas pessoas, mas com a presença do Senhor, isso é o bastante. Pai Santo e amado, receba a nossa gratidão por esta oportunidade, por esse privilégio que nós desfrutamos de contar com a tua presença, de poder ouvir a tua palavra, de poder participar dessa mesa, a mesa do Senhor. Ó Senhor, meu Deus, queira abençoar cada um dos irmãos aqui presentes, os que não estão presentes, queira abençoar também. Queira falar aos seus corações, queira despertá-lo, tirar os sonos característicos dos discípulos, tirar a sonolência. Ó Senhor, aviva a tua igreja, meu Deus. Abençoa esse trabalho, abençoa esses irmãos aqui presentes e manda outros que tenham compromisso com o Senhor para dar continuidade a esse trabalho. E que tudo seja para a glória do teu santo e excelso nome. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por tudo. Obrigado pela podermos contribuir um pouco com muito que o Senhor tem nos dado. Abençoa a todos nós. Receba a nossa gratidão e, ó Senhor, nos leva em paz para os nossos lares.
Dá-nos uma semana de paz, tranquilidade. Cura aqueles que se encontram enfermos, no físico, na alma. Ó Senhor, tem misericórdia de Edmilson, misericórdia de Gidália. Ó Senhor, da irmã Lídia. Ó Senhor, meu Deus, tem misericórdia de Rosane, abençoa ela nessa viagem que ela está fazendo, que o Senhor esteja com ela aí, o Senhor a capacite a tornar conhecido o mistério do teu Evangelho. Nossa Ana Cristina, guardai-a, livrai do mal. Fala o seu coração. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, recebei a bênção. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de todos nós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Venha sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Hoje, agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, pode assentar. E